Caros amigos do canal Salve Maria, para quem nasceu por volta da década de 1950, a partir desta década, ou seja, toda uma geração passou a conviver com aquilo que foi o fim da tradição católica, aquilo que foi, com o Concílio Vaticano II, definitivamente esquecido. E se trata de toda uma civilização cristã, de toda uma cultura católica que foi construída ao longo de 1500 anos, se é que podemos determinar esse período. O Papa Leão XIII relembra essa época em uma encíclica. Vamos ouvir as suas palavras. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente. Então, meus amigos, nós, católicos de hoje, temos uma mentalidade protestante dos evangélicos de hoje, que é fruto da revolta de Lutero. Eu digo isso porque nós não procuramos conhecer a verdadeira história católica, a cultura católica nascida do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, nós, católicos de hoje, temos uma mentalidade protestante dos evangélicos de hoje, que é fruto da revolta de Lutero. Eu digo isso porque nós não procuramos conhecer a verdadeira história católica, a cultura católica nascida do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou iniciar com esse vídeo uma série onde vou contar como, ao longo de 1500 anos, com a igreja fundada por Cristo, se originou uma cultura e uma civilização. A cultura chama cultura católica e a civilização chama-se civilização católica. O auge da cultura católica foi a Idade Média. Nessa época, todos os homens reconheciam a Igreja Católica como única igreja verdadeira. Daí tiravam as conclusões que eles aplicavam aos mais variados campos da vida humana. Para entendermos esse processo, como ali estava a mão da Divina Providência, temos que iniciar bem realmente do início, ou seja, com a paixão e morte de nosso Jesus Cristo. Morrendo na cruz, nosso Senhor abriu as portas do céu para o homem decaído e fundou uma instituição sagrada, a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Um exemplo disso é a conversão de São Paulo. Quando São Paulo caiu do cavalo e ouviu a voz de Nosso Senhor, essa voz disse a Paulo: Paulo, por que me persegue? Paulo perseguia quem? Nosso Senhor já havia morrido, se ascendido ao céu. São Paulo não conheceu Nosso Senhor. São Paulo perseguia a igreja. São Paulo se converteu por volta do ano 35 depois de Cristo. Ele perseguia a igreja de Cristo e, portanto, era Cristo que ele perseguia, porque todo cristão é um outro Cristo. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor disse para São Paulo: Paulo, por que me persegue? Porque persegue a mim, porque está perseguindo a minha igreja. A exemplo de Nosso Senhor, dos 12 apóstolos, 11 foram martirizados. Somente São João morreu de morte natural, com quase 100 anos de idade. Os demais apóstolos, todos verteram seu sangue para cumprir aquele mandato de Nosso Senhor. O mandato que foi pregar o Evangelho por toda a parte. Ide e pregar o Evangelho. Muitos podem pensar que Pentecoste foi a fundação da igreja, mas não foi.
Ali se deu a primeira reunião da igreja, onde os apóstolos, junto com Nossa Senhora, receberam uma graça mística do Espírito Santo, como Nosso Senhor disse que enviaria o Espírito Santo. Certamente foi ali que todos compreenderam definitivamente as suas vocações. Então teve aquele grande milagre das línguas, onde os apóstolos falaram nas suas línguas, mas ali era uma praça onde se reunia povos de todas as regiões do mundo então conhecido. E eles falaram na sua língua, e todos aqueles povos de línguas diferentes, os compreenderam e muitos já se converteram. Então eles derramaram, a exemplo de nosso Jesus Cristo, o seu sangue para cumprir esse mandato de nosso Senhor, que foi o início da construção da civilização católica cristã. Então se dividiram os apóstolos pelas diversas regiões, foram aos mais longínquos povos da época, pregando, batizando e convertendo os pagãos. Isso era feito oralmente, pois ainda não havia Bíblia. Nós vamos chegar lá, mas a Bíblia foi publicada, vamos dizer assim, em 397 depois de Cristo. Eles fizeram discípulos. Os seus discípulos foram organizando a igreja, ao mesmo tempo que combatiam os erros e as heresias que surgiram. Então, do ano 1 da paixão e morte de nosso Jesus Cristo até o ano por volta de 400, ou seja, 4 séculos, os discípulos dos apóstolos, que são chamados padres da igreja, teólogos, eles foram já combatendo os erros e determinando quais eram as verdades da fé. Então, no concílio, eles definiram que Deus tem as duas naturezas, de homem e divina, humana e divina. Definiram o credo, que é o resumo das verdades que o católico deve crer. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho, na Santa Igreja Católica, Apostólica Romana. Então, isso foi tudo nos primeiros 4 séculos da igreja. Definiram que Nossa Senhora é mãe do homem Deus, ou seja, de nosso Jesus Cristo, enquanto da pessoa divina e da pessoa humana de nosso Cristo. Então, ela é mãe, pessoa divina de nosso Jesus Cristo, ela é mãe de Deus. Então, a doutrina católica não foi inventada há 10 anos atrás, 100 anos atrás, não. Ela foi sendo construída a partir dos ensinamentos de nosso Jesus Cristo para os apóstolos e dos apóstolos para os seus discípulos. Em março de 455, o imperador romano Valentiniano III foi morto a golpes de espada por 2 guardas da guarda imperial, guarda do imperador. O Império Romano era, na época, o auge da civilização, do que se conhecia de civilização. O direito romano, etc., a organização política. Mas a partir daquele período, daquele dia, o trono dos Césares foi disputado durante mais de 20 anos por governantes efêmeros, joguetes e manobras políticas e das paixões humanas desenfreadas. Quer dizer, o velho Império Romano estava desgastado e se desagregava antes de cair definitivamente, minado no seu interior e corroído em suas bases pela decadência dos costumes, bem como pela desorganização política, militar e financeira. Entre os romanos já não havia educação, mas corrupção moral e intrigas. A vida de família estava destruída. Os bárbaros invadiram o Império Romano, destruíram tudo, não importaram com obras de arte, não importaram com a estrutura do país, destruíram tudo. Quem eram esses bárbaros? Eram homens sem cultura, adoradores de deuses pagãos e violentos. Para ter uma ideia, eles cavalgavam o dia todo sobre o animal que eles caçavam para o seu alimento, colocavam sobre o cavalo, aquilo ia sendo curtido com o suor do cavalo, chegava a hora de se alimentar, eles comiam aquela carne. Quer dizer, um horror. Esses homens, Deus chamou para construir a civilização cristã. Como? Convertendo esses povos. Assim como no Antigo Testamento, Deus escolheu, no Antigo Testamento, o povo judeu para nascer o Messias.
também na era cristã, Deus escolheu os povos. Nós veremos isso mais à frente, por exemplo, como o Ocidente recusou a Igreja Católica, o cisma. Aliás, o Oriente, como o Oriente recusou a Igreja Católica, a Igreja no Ocidente expandiu para o mundo, descobrindo novas terras, catequizando índios, povos, etc., enquanto que o Oriente se perdeu. Por quê? Porque recusou a graça de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus também escolheu povos para receber as graças do sangue, da paixão e morte do sangue de Nosso Senhor. Então, aqui, vamos abrir mais um parênteses para fazer uma análise do seguinte ponto. Então, Deus escolheu povos para o seu reino, escolheu homens para fundar a sua igreja. Se Cristo não tivesse fundado a igreja, escolhido o primeiro Papa, São Pedro, os primeiros bispos, os apóstolos, que como ele se entregaram por inteiro, como eu disse, certamente depois da vinda do Espírito Santo, eles compreenderam, porque durante a paixão eles abandonaram o Nosso Senhor, mas depois eles compreenderam a sua vocação. Se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido em vão, os seus ensinamentos teriam caído no esquecimento. Mas não era esse o plano de Deus. Assim como no Antigo Testamento, Deus suscitou homens do quilate de Santo Elias e tantos outros profetas, grandes figuras que prepararam a vida do Messias no Antigo Testamento. Na era cristã, não foi diferente, nem poderia ser. Nosso Senhor encerrou o Antigo Testamento e deu início a uma nova era, a era cristã, que tinha que ser grandiosa como foi e santa como foi o povo escolhido. Claro que assim como no povo escolhido, houve quem rejeitasse. A civilização cristã foi o cumprimento do que Nosso Senhor nos ensinou no Padre Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso Senhor não disse? Não ensinou? Nos ensinais a rezar, pediram a Nosso Senhor disse: reze essa oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, Nosso Senhor estava na missão fundar uma era cristã, uma cultura, uma civilização que fosse o espelho do céu. E isso se deu até um determinado momento. E o começo, o marco do início dessa civilização cristã foi a conversão de Clovis. Clovis foi aclamado rei com 15 anos após a morte do seu pai. O velho rei morreu, já em idade avançada, sem receber o batismo. Não aceitou o batismo, apesar de 16 anos, o bispo de Reims, São Remi, ter tentado converter o rei. Morrendo este rei, São Remi se aproximou do novo rei Clovis, rei dos francos. E passou 10 anos para converter, para conseguir a conversão do rei Clovis, que estava nos planos de Deus. Então, a civilização cristã, vamos colocar como um marco, o início desse processo de criação de uma civilização, de um conjunto de nações católicas, a conversão de Clovis. Ele foi batizado no ano de 496. Mas aos 15 anos, ele foi aclamado rei com a morte de seu pai, que não aceitou o batismo, morreu pagão, apesar dos esforços de São Remi. São Remi foi o bispo de Reims, suscitado por Deus para converter Clovis, porque estava nos planos de Deus que com a conversão de Clovis e dos francos surgisse a primeira nação católica, a França, que foi, por séculos, o modelo de reino católico. Tanto que quando o Sagrado Coração de Jesus aparece a Santa Margarida Maria Lacoque, pede ao rei que consagrasse o reino ao Sagrado Coração de Jesus, ele disse a Santa Maria: fale ao meu amigo rei da França. O Nosso Senhor disse: o meu amigo rei da França. Tal era a grandeza e tal era o amor de Nosso Senhor pela França. Então, São Remígio não conseguiu a conversão do rei, do pai de Clovis, mas se aproximou de Clovis, que foi aclamado aos 15 anos rei, e por 10 anos fez apostolado com ele. Foi
se tornou um conselheiro do rei. O rei, apesar de pagão, era um bárbaro, apesar de pagão, respeitava a igreja, respeitava o bispo, os bispos e principalmente São Remi. E quando ele ficou viúvo, a São Remi aconselhou que ele se casasse com Santa Clotilde, uma princesa santa, criada também filha de bárbaros, mas criada já na fé católica, então uma santa. E São Remi, então, teve a partir dali uma aliada dentro do palácio para mostrar ao rei o verdadeiro Deus. E depois de 10 anos, o rei vai ser batizado. Clovis foi para uma batalha. Estava em guerra com os alamanos. Despediu-se da sua mulher, Santa Clotilde, e ela lhe disse o seguinte: não ponhas tua confiança em teus deuses que nenhum poder tem, mas confia em Deus Todo-Poderoso, que ele te dará a vitória sobre os seus inimigos. Lembra-te destas palavras quando te achares em perigo. Então, como que Santa Clotilde previu que ele realmente estaria em perigo. E sim, travou-se uma sangrenta batalha e a vitória pendia para o lado dos alamanos. Nas fileiras do exército de Clovis reinava uma desordem e o próprio rei parecia que ia cair na mão dos inimigos, ia ser aprisionado. Nesse momento, uma angústia tomava conta de Clovis e ele se lembrou das palavras da sua esposa. Então o rei, angustiado, vendo o perigo de cair na mão dos inimigos, ele levantou seus olhos para o céu e suas mãos e disse o seguinte, fez a seguinte promessa: ó Deus de Clotilde, valei-me, se me libertardes desse perigo e me concederdes a vitória, acreditarei em vós, e a vossa religião será introduzida no meu reino. Imediatamente as coisas mudaram, um pânico inexplicável tomou conta dos inimigos, que foram completamente derrotados. Indescritível foi a alegria dos francos e do rei, que tão evidentemente acabara de experimentar o poder de nosso Senhor, dos Deus cristão. E aí, então, São Remi passou a instruir na doutrina cristã o Clovis. Pelo mesmo santo, São Remi, Clovis foi batizado no ano de 496 na, então, Catedral de Reims. Ou seja, nasceu ali a França. Nasceu ali a filha primogênita da igreja. Então, vejam aí o paralelo com o Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, suscitou um povo, suscitou profetas, reis. No Novo Testamento também. Não teria sentido nosso Senhor padecer na cruz, padecer da paixão, morte, sofrer e não constituir ali toda uma civilização, toda uma cultura. Então, por isso ele chamou os apóstolos, por isso ele ensinou os apóstolos, por isso ele ficou 40 dias depois da ressurreição ainda com os apóstolos, enviou o Espírito Santo. Isso começa com a pregação do Evangelho, durante 4 séculos, estruturando a igreja, os apóstolos, os primeiros discípulos, e depois a conversão, vamos dizer assim, a morte de uma civilização pagã e o ressurgimento de uma civilização e de uma cultura brotada da paixão e morte, da ressurreição de Cristo nosso Senhor. Na véspera do Natal de 496, véspera da noite, né, que antecedeu a cerimônia do batismo de Clovis, São Remi, ou São Remígio em português, passou várias horas em oração diante do altar da igreja de Santa Maria. Depois ele foi para a residência do rei. Aproveitando o silêncio da noite, ele quis dar algumas últimas instruções ao monarca antes do seu batismo. E aí, ali, nesse dia, nessa noite, acontece algo maravilhoso. Nós vemos ali a mão da providência. No oratório do palácio, a rainha Santa Clotilde e Clovis aguardavam a chegada de São Remi. Com ela estava o rei e vários outros nobres. O santo chegou
e deu um sermão admirável. Enquanto ele falava, uma luz esplendorosa apareceu na capela que ofuscou a luz das velas que iluminava o recinto. Então se ouviu uma voz, todos ouviram uma voz. A paz esteja convosco, sou eu. Não tenha medo, permaneça no meu amor. A fisionomia de São Remi brilhava com um fulgor. O rei e a rainha se ajoelharam diante do bispo. Movido pelo Espírito de Deus, ele fez uma profecia sobre aquela era histórica que estava nascendo, da qual ele era o principal, o homem suscitado por Deus para fazer os planos de Deus acontecer. Sua posteridade governará nobremente este reino, que dará muita glória à Santa Igreja. Ele deve herdar o império dos romanos. Esta nação não deixará de prosperar enquanto seguir o caminho da verdade, mas a decadência virá sobre ela com vícios e maus costumes, pois na verdade é assim que todos os reinos e nações cairão em terra. Assim nasceu a filha primogênita da igreja. E a partir daí foi se construindo até se consolidar o conjunto dos países católicos, a civilização cristã. Onde a igreja, onde o evangelho de Cristo, ensinado pela igreja, foi civilizando, convertendo e civilizando os povos, os bárbaros, e o evangelho de Cristo, como disse Leão XIII, tempo houve em que a filosofia dos evangelhos governava os estados. Então essa época existiu. E nós, hoje, a nossa geração, pessoas hoje que nasceram na década de 50 para cá, hoje, com 70 anos, 50, nós não conhecemos, não temos ideia, porque não foi e não é nos ensinado. Por isso, no próximo vídeo, vamos falar da consolidação da civilização cristã e da Idade Média. Eu convido você para acompanhar os vídeos, se inscreva no canal, curta esse vídeo e assim estará nos ajudando a levar as famílias católicas a história da civilização cristã e da cultura católica.